tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, faz um comentário aqui embaixo para nós e por último, clica lá no sininho na página da Pump. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem? Hoje, aqui no Bem Natural, nós vamos falar sobre terapias. Afinal de contas, qual é o momento que a gente precisa procurar ajuda? Outra coisa, será que eu conheço, que você conhece, todas as técnicas terapêuticas que existem aí no mercado? Eu sei que eu não sei de todas elas, não, eu sei algumas, pouquinhas. Olá, Carol, tudo bem? Bem-vinda, vamos conversar sobre isso? Sim, olá, Ive, olá, Sandrine. É um prazer sempre estar aqui com vocês e hoje participando desse nosso novo programa. Muito bem. Sandrine, tudo bem com você? Tudo ótimo, feliz de estar aqui com vocês. Depois de feriados, né, Não é? gente? Dias de sol. Feriado prolongado, uma coisa boa, né? Exatamente. Tivemos a chance de tirar o mofo. Nossa, ir à praia, Solzinho, tomar um banho né? de mar. O mar estava delicioso, falar nisso. Não é? Muito bem. Cidades lotadas também, mas deixa isso Uhum. pra lá. Bom, então vamos falar sobre as terapias, né? A gente recebeu perguntas de pessoas que assistiram aos nossos podcasts anteriores e ficaram assim, mas afinal de contas, elas estão falando exatamente do quê, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, sobre essas terapias, afinal de contas, quantas são. Só nas PICs, né, que são as práticas integrativas e complementares em saúde, que inclusive tem lá, né, deveriam ter à disposição lá no SUS. Só lá são 29 técnicas. A gente não vai dar conta aqui de falar de todas elas e também as pessoas depois podem ir pesquisar, que tem bastante material na internet. Vou citar algumas, né? A gente tem cromoterapia, aromaterapia, a gente tem também outras práticas integrativas em saúde que envolvem inteligência emocional. A gente tem, ainda não está no SUS, ainda não é considerada uma prática integrativa em saúde para estar no SUS, mas as constelações familiares, né? Gente, já está. A última Não? vez que eu pesquisei, não Não? estavam ainda. Já estavam no judiciário, Isso. mas não no SUS. Aliás, que avanço, né? Tá no judiciário. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, e não só delas, né, Carol? Mas também de quando as pessoas precisam procurar ajuda. Ou talvez, assim, qual é o momento em que a gente percebe que a gente deve procurar ajuda, e não necessariamente uma ajuda terapêutica dessas terapias que a gente está falando, mas até de uma ajuda terapêutica lá no famoso salão de beleza que você senta e se deixa acarinhar, né? Sim, Porque às vezes a gente também não se permite fazer isso, né, minha gente? não se permite ficar bela, né, na sua essência, né? Até acha que não merece. Né? Bom, então vamos falar sobre isso. Vamos começar por onde? Constelação familiar. Então vamos começar Vamos pelas lá. constelações familiares. Vou deixar a especialista falar no assunto, porque a estudante sabe algumas coisinhas, mas não é especialista ainda. Então, fala, Sandrine. Então, as constelações é um método terapêutico, na verdade, recente, não é? Né, criado pelo Bert Hellinger, um alemão que já faleceu. E, na verdade, essas constelações, elas permitem realmente ir na origem dos nossos problemas. Às vezes, a gente tem problema recorrente, problemas que a gente já tentou de tudo e a gente não consegue resolver. As tais repetições. As tais repetições. Então, em todas as áreas da nossa vida. Então, é muito amplo. E, por exemplo, vamos falar, por exemplo, área amorosa. Alguém que já se casou 5, 6 vezes e não acha o marido certo, por exemplo. O que está Eu tenho acontecendo? o dedo podre. Tem o dedo podre. Já falei bastante sobre isso também. Né? Um dia a gente poderia fazer só um programa sobre isso, Opa, né? vou gostar. Né? Vamos falar sobre isso.
Ou alguém, por exemplo, eu tenho bastante nas empresas agora, eu constelo empresa, então a empresa, ela não consegue crescer, bate na trave ali, não sabe por quê, consegue até um patamar e volta, e não consegue evoluir. Ou eu sempre contrato funcionários e eles não ficam na empresa, e tem uma rotatividade muito grande, o que está acontecendo? Hoje a gente está vendo também as constelações no judiciário, ajuda nos conflitos, nos divórcios, na A não saúde, a não excluir, né? excluir. Então, as constelações têm alguns princípios, algumas leis, né? E já sabendo desses princípios, dessas leis, a gente consegue ter uma vida mais harmoniosa. Né? Então, depois eu falo talvez das leis, mas essa constelação realmente nos permite de olhar para a origem. Por exemplo, eu estou com uma doença, eu estou com um problema no relacionamento, eu estou com um problema de prosperidade, eu não consigo financeiramente crescer. Isso é quase um sintoma, é o resultado. Mas de onde vem? Por que que eu não estou conseguindo prosperar? Por que que eu não estou conseguindo ter um relacionamento saudável? E aí a constelação ela vai lá na origem. Numa sessão, a gente consegue ver de onde vem esse bloqueio. Então, a constelação, na verdade, ela desata os nós. Somos como uma mangueira, a vida, né, deveria fluir como um rio, como uma mangueira, né, de água, só que a gente dobra essa mangueira, a gente tem os nós e a vida não flui naturalmente. Então, a constelação, ela vai lá no nó, vai desatando esse nó, vai desatando, e a gente tem vários nós que a gente precisa desatar aos pouquinhos, um de cada vez. E aí, né, esses nós, a gente na constelação familiar consegue mostrar, consegue entender, desatar, e aí a vida passa a fluir. E nas outras terapias, e aí aqui eu vou falar na inteligência emocional, por exemplo, que é algo que eu faço com as pessoas que eu atendo, com as pessoas que eu converso, também é. Sim. Ela não tem esse nome, não foi criado por alguém, né? Na verdade, ela é uma junção de várias técnicas. Então, a inteligência emocional eu junto várias técnicas, um pouquinho da comportamental, um pouquinho da hipnose, muito das constelações, e vou, na conversa com as pessoas, a gente vai cavocando as origens dos problemas. E a gente começa a olhar na inteligência emocional a partir da concepção. Então, que perguntas a gente faz para as pessoas, né, que a gente vai atender? Então, a gente vai perguntar o que ela sabe sobre o período em que a mamãe estava gestando, o que ela sabe sobre o relacionamento dos pais nesse momento, percepções que ela pode ter tido ainda no ventre da mãe e que ela depois vem confirmando durante a primeiríssima infância, a primeira infância, aí a infância, a adolescência, a vida adulta, e com técnicas de respiração, com técnicas que ajudam a pessoa a refletir sobre o assunto, a gente consegue ressignificar, que é mais ou menos o que a constelação faz com um nome diferente, né? E aí, ressignificando, a pessoa consegue desatar esses nós. Porque a partir das nossas memórias celulares, a gente acessa aquela questão e com o foco na solução e não no problema, a gente segue em frente, né? Então, o que é legal da constelação familiar e da inteligência emocional é que a gente vai buscar a origem. E buscando a origem, a gente entende e muda a nossa postura frente àquilo. E aí? E mostra um caminho de solução, porque as pessoas ficam presas no problema, só no problema, e não conseguem ver as portas abertas para a solução. Então, a gente está aqui para ajudar, para mostrar, sim, tem solução, sim, tem muitas soluções, não é? E depende muito mais da gente do que das outras pessoas. Exato. E que não nos interessa nem na constelação, nem na inteligência emocional e em nenhuma outra técnica quântica ou não quântica. Técnicas quânticas são essas que a gente entende que são de energia, né? Não interessa buscar culpados. Sim. Interessa entender o que aconteceu, Sim. por que aconteceu
se der pra gente saber por que aconteceu, porque às vezes também não dá. Mas assim, o fato é, isso é um padrão, isso se repete constantemente. Beleza. Descobrir a origem, vamos resolver. Ou vamos mudar o nosso posicionamento para que as coisas daqui para frente sejam diferentes. E aí, se é diferente para mim, é diferente para todas as pessoas que estão envolvidas. Sim. A gente comigo. irradia, né? Somos interligados, né? Então, eu mudando minha postura, eu vou mudar o relacionamento com as pessoas que estão na minha volta. É incrível. Então, realmente, a gente tem que mudar pessoalmente para Do jeito que a gente poder... pensa, né? Exatamente. Olhar diferente, estar numa postura diferente, e aí tudo muda. E para você, Carol, como que é isso, especialmente lá no salão, porque você atende pessoas que vão lá em busca de autocuidado, que vão em busca também, às vezes, só de um ombro amigo. Sim. A maioria das vezes, as mulheres que chegam são pessoas que, numa conversa, começam a se abrir, né? Principalmente no salão, quando estão com problemas dentro de casa, com o marido. Muitas buscam, às vezes, porque vê que o homem já não te olha como te olhava quando começaram, né? Então, existe toda essa dinâmica. Eu tive um caso muito interessante de uma moça que teve queda capilar, como no meu caso, né? Mas foi em virtude de uma traição que ela descobriu do marido, né? E isso a chocou profundamente ao ponto dela ter essa condição, né? Porque foi durante aquele período, aquele momento de luto, de sofrimento, levou a ela a ter essa queda, né? E toda vez que ela ia no salão, ela estava extremamente chorosa, né? Por conta desta situação. E do tratamento é uma psicologia indireta, porque até então você precisa, eu entendo que a pessoa tem que buscar um profissional, mas o fato dela estar ali despejando as angústias dela, ela também liberava, né, um sentimento que ela tinha que tentar ou restabelecer aquela, como eu posso dizer, relação, ou simplesmente findar, né? No meu caso, eu atuava de uma forma aconselhadora, né? Tipo, busque primeiro, agora, dentro dessa situação, se conhecer, né? Olhar para si, né? Entender que o cuidar de si é muito importante, né? Restabelecer a sua autoestima, restabelecer saber realmente quem é você, né? Porque às vezes acontece, o que eu vejo na maioria são um anulamento, né? A mulher, ela acaba sendo, né? A partir do momento que ela entra numa relação, ela passa a ter um cuidado com os seus, menos com ela, né? Então, disso, ela esquece que ela é mulher, ela esquece que ela precisa estar tendo esse autocuidado de estar pintando o cabelo quando quer, se achar que tiver que fazer uma tatuagem, fazer, se achar que tem que mudar o visual a cada 6 meses, mudar, né? Ou até menos, né? E você vê que isso não acontece. Isso começa a acontecer quando ela toma um choque. Um choque em que sentido? Isso aconteceu comigo porque eu não me cuidei. Não foi porque você não se cuidou, foi porque você esqueceu De você. E quando você lembra de você, você vai voltar naquela realidade, tipo, quem eu era antes de casar. Como eu agia antes de casar. Os ímpetos que eu tinha antes de casar, por que eu perdi eles? Porque, assim, quando eu era assim, eu era interessante não só para ele, mas como para mim. Sim, tão importante isso. Né?
Então, assim, quando você perde essa identidade, porque é uma questão realmente de identidade, né? Você começa a fazer questionamentos. E muitos dos questionamentos, a mulher em si, ela se culpa. Ela chama a culpa para ela, ao invés de entender que não existiu culpa, existiu uma relatividade de se permitir que aquilo acontecesse com ela. Porque de verdade não existem culpados, né? Entendeu? Quando a gente começa a trabalhar essas questões nas terapias, e aqui a gente falou de 2 específicas, mas tem muitas outras, né? A gente pode associar isso com né, o tratamento junto com a constelação familiar, por exemplo, Sim. ou da inteligência emocional, junto com óleos essenciais, junto com barra de axis, que vai fazer uma liberação também dessas energias que estão estagnadas, ou até mesmo da cromoterapia, mas enfim, a gente vai ajudando a pessoa a pensar que nós todos viemos para este mundo para um propósito. E esse propósito, se nós tivéssemos que escolher uma única palavra para definir, seria a felicidade. Porque ninguém vem para cá para outra coisa, né? Senão, no fim de tudo, sermos felizes. E ajudarmos as outras pessoas que estão no nosso entorno a serem felizes também. E aí, isso que você diz faz muito sentido, porque, ora, como eu que esqueci de quem sou, posso ser feliz ou ajudar a outra pessoa a ser feliz? Eu jamais conseguirei ajudar a outra pessoa a ser feliz se eu não for feliz primeiro. E só serei feliz primeiro se entender que a pessoa mais importante do mundo sou eu, né? E aí aquela metáfora que a gente tem usado bastante, que é a do avião, né? Que quando você entra, alguém fala lá, né? Se tivermos algum problema, vista a máscara primeiro em você e depois na pessoa que está ao seu lado. A gente tem a tendência, especialmente mães, né? Sim. A dizer, imagina, vou salvar meu filho, vou salvar meu marido, vou salvar primeiro ele e depois cuido de mim. Quando, na verdade, tem que ser mesmo o contrário. Tem que ser mesmo, primeiro salvo a mim e depois salvo o outro, porque se não salvo a mim, não salvo o outro. Você tem que praticar esse egoísmo, né? Consigo. Que não é egoísmo. A gente aprende que é. Sim, Só mas que não é uma colocação até para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, mas com essa visão. É isso que, no meu caso, eu quis dizer. Sim. Isso. E uma coisa assim, se eu quero ajudar o outro, se eu não estiver bem, como que eu vou ajudar o outro realmente? Então, eu preciso estar muito bem comigo mesmo para poder depois ajudar o outro, né? Sim. E a gente vê muito nas constelações, por exemplo, crianças que ficam doentes por amor aos pais. Na verdade, às vezes, eu falo, eu não quero atender o seu filho, eu quero te atender você. Cuidando de você e do seu marido, você vai ver que seu filho vai melhorar. E é incrível. Então, mas muitas das vezes isso acontece com as relações tóxicas, né? E as relações tóxicas, elas não são só entre casal. Elas podem ser entre mãe e filho, né? Sim, a codependência, a troca do lugar, né? O amor que é tão grande que as pessoas podem até, assim, inconscientemente, o filho pode dizer, mãe, eu vou ficar doente no seu lugar, eu tô vendo que você tá sofrendo, mas deixa que eu vou pegar tudo pra mim. E aí a criança fica doente. Sim. E a gente tem inconsciente. falas. A gente tem falas nesse sentido, né? Uhum. Tenho certeza que Carol, que Sandrine, eu já ouvi milhares de vezes as pessoas dizerem: prefiro eu ter a dor do que fazer o outro sofrer. Sim. Prefiro, no caso das mães para as crianças, né? Eu fico sem para que ele tenha. Quando, na verdade, quando a gente faz isso e repete esse tipo de comportamento, nós não estamos ajudando no quesito prosperidade, por exemplo. Porque estamos vibrando energeticamente, né, na pobreza, na escassez. Quando eu penso que eu quero o melhor para você, mas que disso não depende que eu tenha o pior,
que é o melhor para mim e é para também você. para você e para Uhum. todas as outras pessoas, a gente está vibrando na abundância. Porque quando a gente fala abundância, a gente não está falando só de abundância financeira, Sim, mas a a abundância ela pode abundância vir de várias financeira vem sim, das outras abundâncias. sim. Se eu não sou uma pessoa grata, Uhum. Por eu não tenho exemplo. abundância, eu posso trabalhar enlouquecidamente que não vai Gratidão, ela é rolar, essencial na vida do ser né? humano, Sim, acredito eu, sim. né? Infelizmente, ainda assim, contamos com pessoas que não têm essa evolução. Sim. Que tudo na vida é uma questão de evolução humana, né? Até porque nós somos passíveis de erro, né? Opa! Sim. Então, sendo passíveis de erro, o fato de não enxergar esta questão da abundância, né? Acabam ficando em pequenos núcleos, muitas pessoas em pequenos ciclos, e daquilo não se sai, né? Sim. E você está numa conversa, num bate-papo, ou até mesmo nos escutando, já é uma inter-relação, né? Sim, porque as Sim. pessoas que estão conectadas com esse assunto Sim, só estão conectadas com esse assunto porque estão Em busca, né? em busca, Em busca estão no de caminho, melhorar, de querer Sim. saber. senão não conecta, É. né? E é importante essa história de errar. sim, Como a gente culturalmente não podemos errar. Eu sou de Sim. origem francesa e é muito forte lá a cultura. Você faz algo bem feito, mas você tem uma nota errada, por exemplo, alguma coisa, eles vão apontar essa coisinha ao invés de dizer, nossa, você fez algo bom, mas você fez Não- um erro. não Mas vão não, eles olhar. vão, você fez um erro e não olham É. para as coisas Mas isso boas. é É cultural, culturalmente. mundialmente Então, falando, né? E a gente precisa educar os nossos filhos dizendo errar é natural, natural. a gente aprende. Que bom que eu errei, agora eu vou melhorar. Porque a gente só aprende com o erro. Exatamente. Então a Também. gente tem que olhar o erro de outra maneira. sim. Caiu, Como algo levanta. Como né? algo bom, A como gente um não caminho. gosta, eu não gosto de errar, né? Quem gosta, gosta. né? Mas Mas eu a gente aprendi não- com isso, É né? isso. A gente não gosta porque aprendemos que errar é algo condenável, né? Que não é bom. Que não é bom, porque a gente mostra as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. E eu vou dizer aqui que a gente já acabou o nosso programa, mas que eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, né? Porque é importante a gente pensar sobre isso. Eu consigo identificar quando preciso pedir ajuda? Muita gente não consegue, né? Então pensa você aí em casa que nos acompanha. Você consegue identificar quando precisa pedir ajuda? Você pede ajuda? E aí a gente não está falando só de procurar médico, de procurar especialistas, a gente está Sim. falando de Se ir ao perceber, né? salão de beleza, Sim. né? Se perceber. Se Nossa, hoje eu não tô perceber. legal. O que está acontecendo na minha vida, né? Sim. É não se velar, se falar. Sim. Não, né? Não velar. fechar os olhos. Se perceber. Exatamente. Então, com essas perguntas, com essas colocações, com essas reflexões, a gente vai encerrar o programa de hoje e já vai dizer, se você tiver dúvidas, sugestões, coloca aqui nos comentários ou manda um direct pra gente lá no Instagram, que a gente vai responder aqui para você, como fizemos hoje. Aliás, esse programa foi todo dedicado às respostas que foram feitas às perguntas pra gente em programas passados. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau.